Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 12, glória a Deus, Êxodo capítulo 12, louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Êxodo capítulo 12, versículo é o 12 também. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Isso. Segura o carrinho aí, senão não vou. Quem é que é o bebê? Quem é o dono do bebê? Quem é o pai dessa criança? Não, só o responsável. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos bem, de estarmos, Senhor, com saúde. Louvamos ao Senhor pela vida que o Senhor nos deu. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos oriente nesse tempo. Queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Queremos, Pai, ser mesmo alcançados pela Tua voz em nosso coração. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor repreenda, Senhor, toda a distração que possa querer levar nossa mente, que a nossa mente possa estar diretamente ligada ao Senhor. Nós te pedimos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Eu acredito que Deus tem nos preparado para muitas coisas. Quem acredita que Deus te prepara para viver situações da sua vida? Levanta a mão para mim ver. Quem mais? Aqui. Eu acredito que Deus tem nos direcionado em coisas muito importantes. Porque você que está aqui hoje e que não perdeu um culto, enquanto nós tínhamos aqui presencial, e que quando nós não estávamos presencial, nós estávamos de forma online, e você estava lá também, mas falando mesmo sobre a questão presencial, todos os cultos que nós viemos aqui, Deus falou com a gente, nos ensinou algo, não é isso? E eu tenho visto que o decorrer dos dias tem me feito, vou falar por mim primeiro e depois eu abro para vocês, tem me feito, Gui, me agarrar nos ensinamentos que Ele tem me dado. E a prova disso foi o dia que nós estávamos aqui e um irmão veio pregar aqui, veio trazer a palavra do Senhor lá de São Paulo, e ele repetiu tudo que nós estávamos ouvindo ao decorrer de quase um mês e meio. Ele repetiu tintim por tintim, nos fazendo pensar sobre algumas coisas. E desde que eu cheguei aqui neste lugar, aonde nós andamos pelos Sírios e pelo Cosmos e regiões aqui, desde que nós chegamos aqui, Pelezinho, Deus tem colocado no nosso coração a missão de fortalecer a fé, desde o princípio, Agnes. Por isso que às vezes, Agnes, eu chamo você e falo: Agnes, olha para cá, olha para este lugar aqui, ao invés de olhar para este lugar aqui. Deus tem nos levado, Agnes, a olhar para o lugar que é importante. Deus tem nos dado, Ju, momentos de perceber a nossa vida e olhar para o que deve ser olhado, para nós pararmos de perder tempo com coisas que não são importantes e olharmos para onde Ele deseja que olhemos. E desde que eu cheguei aqui, Deus tem falado: nós precisamos fortalecer a nossa fé. Desde que eu cheguei aqui, Gui, Deus tem falado ao meu coração: nós precisamos fortalecer a nossa fé. E como que nós fazemos isso? Como é que eu fortaleço a minha fé? O que é fé? E nós conversamos isso já tem um bom tempo. E aí na semana passada, quem dera foi semana passada, no nosso último culto de Páscoa, Deus falou conosco a respeito da saída do povo de Israel do Egito. Quem lembra disso? Levanta a mão, por favor. Beleza. E nós falamos aqui a respeito de prepararmos a nossa vida para nos movimentarmos. Nós falamos sobre prepararmos a nossa vida para darmos um passo para fora e passarmos pela porta. Quem lembra sobre isso? Ok.
E essa porta chamada Páscoa, ficou na minha mente isso, porque isso tem sido construído no meu coração. E essa porta não é uma porta de entrarmos e começarmos a fugir do Egito. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Ele não tira para eles fugirem pelo deserto. A Bíblia fala que Deus fala para Moisés: vai lá, tira o meu povo de lá e fala para eles virem prestar culto a mim no deserto. E aí, hoje eu queria falar mais um pouquinho sobre essa mesma história. Só que hoje eu queria chamar vocês, não para a gente falar sobre a vitória do povo de Israel, não. Hoje, apesar de que nós vamos conversar, é uma vitória. Hoje eu não queria falar com vocês sobre o sangue que vai livrar, não é isso. Hoje eu não quero falar com vocês sobre pragas, eu não quero falar sobre isso. Sobre as 9 pragas, eu não quero falar sobre isso. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre um tema muito importante, e que esses dias eu tive que aprender sobre ele. Vocês, meus irmãos mais próximos, sabem que eu perdi meu paizinho. E, cara, como é difícil. Eu não sei quantos de vocês já perderam alguém que vocês amam demais, mas eu vou falar para vocês, eu nunca tinha tido uma dor tão grande como eu passei por esses dias. E sabe que no meio da minha dor, clamando ao Senhor, como o salmista me ensinou a fazer, porque o salmista disse que em meio à minha dor, eu precisava ir aos pés do Senhor e falar: Senhor, me acode, me ajude, porque eu já não consigo mais andar sozinho. Em meio à minha dor, eu fui chorar aos pés do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque nós nos apegamos a pessoas. Então, eu convivi com meu pai durante 34 anos da minha vida. E esse tempo que eu convivi com ele, foi um tempo assim, sabe, Lu, de verdade, bem grudado mesmo. E aí eu tive a impressão que eu era um velcro, e que quando eu perdi o meu pai, foi um negócio assim, ó, tirando. Você já tirou um velcro? Você já tirou? Não sai aos pouquinhos, e às vezes ficam uns pedacinhos assim, e é uma dificuldade, dependendo do tamanho desse velcro. E eu comecei a orar a Deus, falando: Deus, eu não acredito que isso aconteceu. E aí no meio da minha dor, Deus falou comigo. E eu queria compartilhar isso com vocês, sabe por quê? Porque há anos eu escuto falar, João, que Deus, Ele derrama sobre nós a paz que excede o todo entendimento. E sabe, Lô, eu nunca tinha precisado dessa paz. Entende, Sabrina? Eu acho que eu já passei momentos difíceis da minha vida, mas esse momento, Richard, ele pegou o meu coração e amassou meu coração. E Deus me chamou para um momento a sós com Ele. E numa noite que eu estava chorando muito, quero compartilhar algumas coisas que eu vivi, porque eu acredito que Deus vai te ajudar nisso também. Eu estava passando muito mal, com o coração muito apertado, e aí chegava a noite e não tinha mais o que fazer. Durante o dia você ia ler um livro, porque eu estava estudando, né? Um curso que eu e a Jo estamos fazendo. De tarde a gente pegava, ia para um canto conversar com o irmão, porque eu fui para Bragança ficar com a minha família. Só que a hora que chegava a noite, não tinha para onde ir. A cama parecia que era um lugar onde eu tinha que ficar. E tinha, né? Para dormir tem que ficar na cama, né? Só uns caras aí que saem andando pela noite sonâmbulo, né, Gabriel? Mas é outra coisa. E aí eu comecei a chorar, e aí a Jo, foi o dia que ela estava super cansada, porque a gente tinha ficado o dia inteiro correndo, e ela já tinha falado: melhor que eu deitei na cama, ela falou: estou muito cansada. Aí eu falei: nossa, justo hoje que eu preciso tanto dela. E aí comecei ali no meu canto a orar, e cara, eu tenho muita dificuldade de chorar, mas olha, esses dias eu vi como é que funciona o choro de verdade, viu? Aí a Jo virou para mim e falou: o que foi? Eu falei: veio de novo aquele sentimento de tristeza. E ela falou assim: vem cá, me abraçou. Olha, meninos, eu abençoo vocês para que vocês casem com uma esposa igual a Jo é para mim. Olha, meninas, eu abençoo vocês para que vocês casem com um homem que é igual a Jo é para mim. Que a Bíblia fala que a mulher é para ajudar mesmo. A Bíblia fala que o homem é para cuidar mesmo. E eles se tornam uma só carne. E a Jo começou a chorar comigo e me consolar. Mas eu não vim aqui hoje, essa noite, contar uma história triste para você. Então eu queria que você prestasse atenção nisso agora.
De repente, eu comecei a chorar mais ainda. Aí a Jo falou assim, de repente ela pensou, né, não está funcionando falar. E começou a orar. A Jo começou, Espírito Santo, eu peço ao Senhor, por favor, consola o Eliel. Espírito Santo, por favor, consola o Eliel. Espírito Santo. A hora que ela falou pela terceira vez, galera, eu senti como se uma bolha saísse do meu peito assim, ó, lentamente. E a hora que eu senti que essa bolha saiu de dentro de mim, na hora, parou minha vontade de chorar. Na hora, parou o aperto que estava no meu coração. E na mesma hora, eu senti vontade de dormir. Falei, amor, vou dormir. Acho que ela não deve ter entendido nada. E aí no outro dia eu contei isso para ela. E eu vim aqui contar isso para vocês porque existe uma chave para quem serve a Deus que é muito importante e precisa ser acessada, Sabrina. Existe uma chave, Vitor, que quem serve, caminha com o Senhor Jesus, precisa acessar, Paula, e precisa viver isso. E a Bíblia fala que Jesus, quando estava subindo, ele falou, não vou deixar vocês sozinhos, vou deixar o Consolador. E o que eu queria hoje, através da oportunidade que Deus me deu de entregar para vocês esta preciosidade que é o reino de Deus, eu queria dizer para você que no momento em que você precisar e você tiver forças para orar, ou não tiver forças para orar, e você tiver um irmão que possa estender a mão por você, ou ligar por você na madrugada, eu estou aqui para dizer para você com toda a minha força, o Espírito Santo vai vir sobre você e vai tirar a sua dor. Eu não vim aqui contar uma história triste, não vim aqui chorar a perca do meu pai, eu não vim aqui, porque Deus não me chamou para isso. Mas então, pastor, o que é isso? Eu vim aqui entregar algo muito especial para vocês. Sarinha, eu vim aqui entregar algo muito especial para você. E esse algo especial está no livro que nós lemos. A Bíblia diz em Gênesis que existia uma regra, a única regra que Deus deixou para Adão e Eva no jardim é: não coma daquela árvore. Porque no dia, esse texto eu anotei aqui para a gente conversar, está em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Existia uma regra no jardim do Éden, que Deus deixou para a proteção do ser humano. E ele falou, não coma daquela árvore. A única regra negativa daquele lugar era essa. O contrário disso era tudo livre. Pode ficar à vontade de todas as árvores que tem aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia fala que quando Deus cria os céus e a terra, Ele chama a existência das coisas. E eu estava conversando com o Gabi esses dias, porque o Gabi gosta muito de desenhar. E existem dois tipos de concepções de um artista. Dois tipos de inspiração de um artista. Ele pode pegar uma tela branca e desenhar um desenho ou uma figura que ele está olhando do lado dele. Mas ele também, quem gosta de desenhar aqui? Por favor, eu quero saber quem mais. O Du, o Vitão também gosta. Quem mais? Levanta a mão. Sarinha, João, Cat. Legal saber que vocês gostam de desenhar. Quando a gente precisar fazer uma coisa com as crianças, é vocês que eu vou chamar. Pintar a cara, essas coisas. A outra forma de um artista conceber um desenho é ele extraindo de dentro dele o que ele quer transmitir para as pessoas. Por que eu estou dizendo isso, Du? Porque Deus, quando Ele faz a criação do mundo, Ele tira de dentro dele algo que não existe. Quando Deus, Ele começa a dizer, haja luz. Quando Deus começa a falar, haja isso, haja aquilo, Ele está tirando de dentro dele algo que na mente dele Ele já tinha pensado. Um dia me falaram que quando a Bíblia, em Gênesis, repete algumas informações, é porque a primeira parte é só o esboço, e a segunda parte é a criação. Eu falei, isso faz sentido, e tem uma hora que começa a repetir. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Eu estou querendo dizer que quando Deus cria o ser humano, Ele sopra sobre o ser humano o quê?
Quem sabe, fala de novo. Vida, quem falou vida? Deus sempre, quando cria o ser humano, Deus sempre quando cria algo, Ele tira dele e coloca para fora. Desde o início foi assim. Então Ele fez a reunião lá no céu e falou: façamos o homem a nossa. Ele está falando sobre duas imagens, a imagem de fora e a imagem de dentro. Ou seja, Ele pega algo dele e Ele coloca sobre o ser humano também externamente. E quando o ser humano está lá no chão, Ele sopra sobre o ser humano, e algo de dentro de Deus vai para dentro do ser humano. Logo, se o Du está certo em dizer que Deus soprou vida dentro do ser humano, a vida que o homem carrega dentro dele pertence a quem? Se Deus soprou sobre as narinas do primeiro homem o fôlego de vida, a vida, logo, a vida que o homem carrega desde o Éden até hoje, pertence a quem? Quem já ouviu esse texto? Quem já ouviu essa frase? Deus tem a chave da vida e a da morte nas suas mãos. Quem já ouviu essa história? Quem já ouviu o texto de Jó que fala assim, que ele diz: bendito seja o nome do Senhor, Ele deu, Ele tomou. Quem já ouviu esse texto? Durante toda a nossa caminhada cristã, seja ela longa ou curta, Júlia, nós ouvimos dizer que Deus é o dono da vida. Sendo dono da vida, Ele carrega nas suas mãos a chave dela e a chave da morte. Pastor, mas aonde é que o Senhor está querendo chegar? Eu quero tentar, junto com vocês, construirmos essa ideia. Eu comecei a olhar na Bíblia, Gui, eu comecei, Agnes, procurar na Bíblia um lugar aonde a morte tivesse poder. Comecei, João, comecei a folhear, lembrei da história de Jó, que Deus lá no céu tem uma reunião, e Satanás chega e fala assim: tá vendo, Jó? É bonzinho, mas é porque tem tudo. E Deus fala para ele: pode descer, encosta em tudo que ele tem, menos nele. Comecei a olhar para um monte de exemplos de um homem que estava morto e que caiu dentro da cova de um profeta, e quando ele cai dentro da cova, ele ressuscita só de tocar nos ossos daquele cara. Ei, eu quero que você, por favor, feche seus olhos. Junto comigo, olha aí no seu acervo bíblico, em que lugar da Bíblia a morte tem força? Em que lugar da Bíblia a morte age sozinho? Em que lugar da Bíblia a morte tem poder de vir e fazer algo sem que Deus seja o protagonista dessa história? Abra os seus olhos. Antes de falar sobre a morte ou sobre a vida, eu queria lembrar do que nós estávamos falando a respeito da ordem que Adão tinha. Existia uma regra, uma lei colocada no Éden. Quando nós temos uma lei num lugar, nós precisamos segui-la ou desobedecê-la. Existe na lei dois lados: o lado de quem segue e o lado de quem não segue. E quem quebra uma lei cai no quê? Quem quebra uma lei cai aonde? Não entendi. Quem quebra a lei, vamos lá, eu quero outra palavra que não seja pecado. Vamos dizer, não pode andar com camiseta listrada. Quem anda com a camiseta listrada, hoje está cheio de gente que é pastora, vamos lá, todo mundo. Olha lá, a Thaís lá atrás também. O irmão ali também, listrado, hein? E o irmão está errando duas vezes, que é lista assim, ó. É duas vezes. Quem desobedece à lei, cai na onde? Na desobediência. Tem outra palavra para isso? Infração. E quando Deus diz em Gênesis capítulo 2, versículo 17, não coma, a infração de se alimentar daquela árvore vai te levar a uma consequência, e você vai. Agora eu volto novamente.
E a minha pergunta é que eu fiz: como que é seu nome mesmo, irmão? Está errado 2 vezes. Marcos. Eu volto, Marcos, para o que nós estávamos pensando. Eu olhando a Bíblia, Marcos, e fiquei imaginando, Vitor, aonde que é que a morte ganhou o poder? Aonde é, Júlia, que a morte passou a ser mais poderosa? Durante um bom tempo, eu queria que você prestasse atenção nisso. Durante um bom tempo, eu ouvi que o anjo da morte passou no Egito e levou os primogênitos. Quem já ouviu essa história? Quem? Levanta a mão alto, por favor. Durante muito tempo, eu ouvi que o anjo da morte passou à meia-noite no Egito. Mas quando eu estava na minha cama, triste por ter perdido meu pai, Deus falou no meu coração: você se lembra da saída do povo de Israel do Egito? Existia uma lei lançada, e qual era a lei? A lei era: mate o cordeiro e passe o sangue nos umbrais. E quem desobedeceu aquela lei, a Bíblia fala que morreu o primogênito daquela casa. Menino. Deus, por que você me fez lembrar disso? Porque o texto que nós lemos, abra comigo de novo, por favor. Êxodo 12:12. E eu quero que a gente pense em algo. Tirar? Ficou melhor? É que minha voz já foi embora. E eu estou nem aí, vou terminar com ela. Vai ficar na mesma. Para a gente ser exemplo. Êxodo 12:12 diz assim. Escuta isso, por favor. Eu vou abrir na minha outra Bíblia porque eu quero ler um texto antes. Olha o versículo 1 que diz assim. Versículo 1 do 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Esse é o começo, Júlia, da fala de Deus para Moisés e Arão. E ele começa a descrever muitas coisas. Aí no 7, no 8 ele fala: na mesma noite vocês terão que comer carne assada. Deus está dando várias diretrizes. Comam tudo o que vocês puderem, e comam depressa, porque essa é a Páscoa do Senhor. E aí o versículo 12, Deus está dizendo: naquela mesma noite. Quem está com a Bíblia aberta aí? Naquela mesma noite. O que diz? De quem, Taizinha, como está na sua versão? Naquela mesma noite. O que está escrito na sua? 12:12. Isso, Thaís. Deus está falando com Moisés. Deus está dando as ordens para Moisés e Arão. E aí eu ouvi durante a minha vida inteira dizendo que o anjo da morte passou sobre o Egito. Mas agora eu queria que você lembrasse de Gênesis, que nós lemos lá no início, dizendo: eu vou soprar sobre a narina dele a minha vida. E quando Deus sopra sobre Adão o fôlego de vida, o que acontece com Adão? O que acontece com Adão? O quê? O que acontece com Adão? Ele começa a viver. O dono da vida, que lá no jardim do Éden sopra sobre Adão o fôlego da vida, disse para Moisés: eu vou passar sobre o Egito e sobre Gozém. Escuta isso, por favor. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente aí, Vitor, achando que a morte tem um capuz preto e um facão na mão. Quem aqui não pensa nisso? Fala para mim. Essa figura não é, Richard, que está na mente de todo mundo. Quando pensa em morte, tem uns caras que é até corajoso e tatua na costela a morte. Você chega para ele e fala: o que é esse bichinho aí de foice na mão e de capuz preto? É a morte, você não conhece? Galera,
Eu queria que a gente mastigasse isso com muito cuidado, com muito carinho. Eu queria que você digerisse isso com muito cuidado, e com muito carinho, e com muita responsabilidade, e com muito temor no seu coração. A Bíblia fala que o único que detém a vida nas suas mãos é Deus. E eu queria que hoje nós saíssemos daqui entendendo, Sabrina, que se existe alguém que é responsável pela vida, esse alguém é Deus. Pastor, mas o que o senhor está querendo dizer? Eu vou continuar isso, para você entender aonde eu quero chegar. Deus precisou me fazer passar por este vale escuro. Deus precisou me fazer passar por este momento de dor, para que eu entendesse algo e pudesse compartilhar com quem eu amo. Semana que meu pai estava internado, foi na semana, né, Jô? A Jô teve um sonho, e a Jô viu o pezinho branquinho de alguém no meio de um monte de rosas, e ela estava na sala da casa da minha mãe, e ela sentia no sonho como se ela estivesse num lugar aonde estava se velando alguém. A Jô veio e falou para mim, Marcos, a hora que ela falou para mim, eu falei: o que? Vamos orar. Não é assim? Não é assim? Quando você entende que alguém está doente, você não começa a orar, Richard? Agora, se você pensar que essa pessoa pode morrer, você não ora 2 vezes mais? Começamos a orar, não foi, amor? E na outra semana meu pai morreu. E aí, no meio de tudo isso, Deus falou para mim: eu sou o dono da vida. Isso. Não vou encostar. Ele disse: eu sou o dono da vida. E sabe o que ele falou no meu coração? Eu faço questão de compartilhar com você os meus projetos. Eu faço questão de compartilhar com você, Gui, o que eu quero fazer com a sua vida. E aí eu me lembrei, galera, dos profetas da Bíblia, que muitas das vezes foram taxados de louco, apanharam, foram colocados para fora, foram presos, porque trouxeram uma palavra de Deus para um rei ou para uma cidade, e essa cidade não quis ouvir. Aonde eu quero chegar, Sabrina? Eu quero chegar que quando Deus desce para destruir Sodoma e Gomorra, Ele desce com 2 anjos, e Ele vem a caminho, Ele para na casa de um homem chamado Abraão, e Ele para na casa de Abraão, e Abraão percebe que ele é alguém diferente, fala: vamos comer junto, vamos comer, filha, por favor, vamos lá, Sara, mate, faz o bolo e traga. Vocês conhecem a história de Abraão? E a Bíblia diz assim, que a narrativa diz: eu vou esconder alguma coisa de Abraão. Então Deus conta para Abraão o que ele veio fazer naquele lugar, Richard. E quando Abraão escuta, cara, a voz de Deus, Thaís, dizer assim: o Senhor vai destruir Sodoma. Na mesma hora, Abraão é tomado de um espírito de intercessão, de um sentimento de intercessão. E ele pergunta: mas deixa eu fazer uma pergunta, se houvessem 50 justos lá, você destruiria? Deus responde para Abraão: o quê? Não. E a resposta completa é: por amor aos 50 justos, eu não destruirei. Aí eu acho que Abraão já conhecia Sodoma e Gomorra, disse: mas peraí, e se forem 40? Deus responde, Paula: por amor aos 40 não destruiria. Ele falou: peraí, então deixa eu só fazer mais uma pergunta, e se fosse 30? Deus responde: não, por amor aos 30 eu não destruiria. A gente conhece a história. Deus dá a oportunidade para Abraão: vai lá, tira seu sobrinho Ló de lá. O que eu estou querendo dizer com isso? E eu sempre, vocês sabem que geralmente eu pego um texto e nós vamos nesse texto durante todo o momento que nós estamos conversando sobre a Bíblia. Mas durante essa semana, essas semanas que eu tenho passado, Deus tem me levado para vários lugares da Bíblia, aonde Deus fala ao coração das pessoas o que Ele vai fazer, e essa pessoa se movimenta no que Ele vai fazer.
Então Abraão, ele fala, então posso tirar, pode tirar, e Deus fala assim, não, você não vai os 2 anjos, e ele envia os 2 anjos, e os 2 anjos tiram Ló daquele lugar. Vocês conhecem a história, sim? Quem não conhece, por favor, leia essa história. E em vários lugares da Bíblia, Pelezinho, Deus compartilha dos projetos dele com o homem. Quem aqui já ouviu falar que os irmãos antigamente, a Paula com certeza já ouviu falar, não vou nem perguntar para a Paula, mas quem aqui dos mais novos, que mais novinhos de igreja, já ouviram falar que Deus revelava para a tia, aquela tia que ia na igreja, e Deus mostrava para ela o que ia acontecer? Quem aqui tem uma história assim? A minha pergunta, porque eu sou de uma raiz cristã, que nós vivíamos muito isso, sabe, Gui? E Deus falava com as pessoas e avisava o que ia acontecer. A irmã ligava lá na casa da dona lá e falava, olha, irmã, Deus está me dizendo que Ele vai dar um livramento muito grande para a senhora. Ela não é, Paula? Olha, irmã, Deus está me dizendo. E quando não ia até a casa da irmã, falava, irmã, deixa eu contar algo. Deus me disse em sonho, Deus falou comigo enquanto eu estava na oração, que Ele ia fazer isso, isso, isso e isso. E no outro dia, na outra semana, no outro mês, aquilo acontecia daquele jeito. E aí Deus falou no meu coração, sabe o que está acontecendo com esta geração? Essa geração parou de me ouvir. Essa geração perdeu a intimidade. Ô Richard, essa geração não acredita que Deus fala mais. Existe uma geração que só acredita que Deus fala através do pastor. Existe uma geração que acha que Deus só fala através da pastora. Cara, eu preciso, em nome de Jesus, hoje, trazer para você isso. Deus está com a sua boca aberta. Deus está com os seus ouvidos abertos. Deus está com as suas mãos estendidas. É isso que a Bíblia fala. E tudo que Ele quer é compartilhar dos projetos dele com você. Pastor, mas aonde o Senhor está querendo chegar? Fui compartilhar isso com meu irmão a respeito do que aconteceu comigo à noite e do sonho que a Jo teve. E aí meu irmão começou a chorar e disse, Léo, deixa eu te contar outra coisa. Eu estava no banheiro da minha casa chorando muito, porque tinha acontecido. Minha família é toda cristã. Meu irmão Valdir Gil, ele ensina música, ensina louvores, né, tocar violão na internet de forma gratuita. Meu outro irmão canta nos hospitais, vocês viram ele cantando aqui. E toda a minha família serve a Jesus, e toda a minha família aprendeu com a minha mãe e com meu pai, que o único alvo que nós tínhamos que olhar era Jesus, independente da situação. E aí esse meu irmão Valdir, ele começou a chorar e falou, Léo, eu estava chorando muito na minha casa, fui para o banheiro para não acordar minha esposa. E enquanto eu estava chorando no banheiro, Deus me deu uma visão. De olhos abertos, eu vi algo mudando, fechei os olhos. E Deus me mostrou o hospital. E era como se eu estivesse, escute isso, Agnes, era como se eu estivesse deitado numa maca. E era como se eu estivesse olhando pelos olhos do nosso Pai. Escuta isso. Por favor, lute contra tudo dentro da sua mente que queira deixar você fora desta verdade. Em nome de Jesus, eu quero abençoar você, para que Deus te dê fé, para você crer de toda a sua força no que eu estou te dizendo. E aí, ele está com os olhos olhando assim, e ele falou que ele olhava como se estivesse espantado, e a visão dele estava meio embaçada, como quando se usa um capacete, sabe, João? E a viseira está fechada, e aí ele olha assim para os dois lados, ele olha assim, e meu irmão disse que quando ele orava, Kathleen, ele falava assim, Deus, meu pai estava lá sozinho, e isso é o que me deixa mais triste. Nós somos em 5 irmãos, e ninguém pôde estar lá com ele. E aí ele falou que a visão apareceu dessa forma, de repente, nisso que o olhar que era do meu pai, que meu irmão estava vendo, olhou, passou para o lado assim, tinha alguém do lado dele. E na hora que ele bateu o olho, ele olhou assim, e ele não conseguia reconhecer esse alguém, Júlia. Aí, Júlia, aquela pessoa estendeu a mão para ele. E na hora que ela estendeu a mão para ele, ele viu a mãozinha do meu pai.
Porque quem conhece meu pai vê, sabe os detalhes da mão, igual você conhece os detalhes de quem mora perto de você. Então ele pegou na mão daquela pessoa. Na hora que ele pegou na mão daquela pessoa, aquela pessoa, ela se transfigurou no meu irmão Joel, que é o que canta no hospital. Daí ele viu o Joel e ele falou assim: o Joel está aqui. Aí uma sombra estava do lado do Joel. A hora que ele olhou para o lado, eu estava do lado do Joel. A hora que ele olhou para o lado, ele viu outra pessoa. O Valdir estava do lado do Joel, do meu lado. A hora que ele olhou do lado, a minha irmã Fabiana estava. E depois a minha irmã Juliana estava. E a hora que ele olhou para o lado, ele viu a minha mãe na frente dele. E minha mãe sorriu e colocou a mão sobre a mão dele. Na mesma hora, ele fechou o olho. E a visão acabou. Quando o meu irmão foi receber a notícia que meu pai tinha falecido, os médicos disseram que durante a noite a oxigenação do sangue dele começou a baixar. E Marcos, eles colocam um capacete na cabeça do paciente, para que ele possa receber mais oxigênio, Marcos. E meu irmão viu isso naquela visão no banheiro. E Deus disse no coração do meu irmão: ele não estava sozinho, eu estava ao lado dele o tempo todo. Mas eu estou aqui para dizer para você, sabe por quê? Porque nós não entendemos às vezes, quando Deus vem e fala assim: ei, de quem é essa vida? Minha, devolve. Porque às vezes, Marcos, a forma com que é escolhida para que essa coisa aconteça não é do jeito que a gente quer, entende, Gui? Você entende isso, Gui? Às vezes não é do jeito que você está querendo, e Deus escolhe ser daquela forma. O médico disse para o meu irmão: seu pai dormiu e ele não voltou. Da mesma forma, eu estou aqui e eu não vim aqui contar algo triste, vou repetir isso. Eu vim aqui para te acordar. Eu vim aqui para que nós saiamos daqui desta igreja, deste culto hoje, Lô, certos de que a morte está na mão de Deus. Olha só isso. Quem aqui já deu um chute numa bola? Levanta a mão, por favor. Não, eu vou falar de outra coisa, que tem um monte de gente que não joga bola aqui. Quem aqui já tomou um copo de água, pegou um copo para tomar água? Quem aqui já fez isso? A ação de pegar o copo é um espírito, sim ou não? Sim ou não? A ação de pegar não é um espírito. Deus falou no meu coração que a morte não é um espírito. Nós estamos vivendo, João, de uma forma errada. Nós estamos acreditando de uma forma errada. A morte não é um espírito, cara. Ele falou isso nitidamente lá no meu coração. Ele falou assim que não existe um espírito que vem e mata. Não existe um espírito mau que precisa de ordem para vir e matar, não. Nós precisamos entender isso urgentemente, porque tem um monte de gente morrendo de medo da morte, mas só teme a morte. Escuta isso, por favor. Ei, só teme a morte quem não conhece a vida realmente. Só teme a morte quem não conhece o dono da vida. Só teme a morte quem vive uma vida sem ser direcionada pelo Espírito Santo. Só teme a morte quem não entende que é Deus que está sobre o governo de todo o universo. Escuta isso. Moisés, quando ia morrer, Deus falou com ele: Moisés, sobe no monte, lá de cima vou te mostrar a cidade. A cidade que você só vai ver, que você não vai entrar, e você não vai descer de lá. Que isso, Vitor? Você imagina isso ou não? Quem imagina essa cena? Deus chamando você para um canto e falando assim: João, vai para casa, sobe lá no seu, qual é o andar? Terceiro? Segundo andar. Deita na cama que você vai embora. E aí a gente pensa que a morte veio, Deus saiu de cena e a morte entrou. Ei, quando eu disse para você
para você ouvir isso com muito carinho, com muito cuidado e com muita atenção. Newton, eu estava dizendo exatamente disso. Nós precisamos viver uma vida onde Deus é o autor de tudo que acontece em nossas vidas. Nós precisamos viver uma vida acreditando que o que acontece na nossa vida está sobre o governo de Deus. Nós precisamos viver essa vida, Gabizinha. Nós precisamos entender que não existe nada que aconteça na nossa vida, de ruim ou de bom, porque a gente é cheio de julgar. Deixa eu te contar outra. Você está pronto para mais uma só? Quem está, levanta uma mão só para me ver. Meu pai, há 5 anos atrás, foi internado com infecção generalizada. Estourou um negócio, nunca lembro o nome daquilo, como é o nome? Estourou a vesícula dele. E ele foi internado, os médicos falaram, chama a família aqui, Paula, porque a gente vai fazer de tudo, mas está muito crítico o caso dele. O pai passou pela cirurgia, ficou entubado durante 4 dias. Acordou depois e voltou para casa. Só que eu devia ter começado com isso, né? Mas não. Escuta isso. Quando ele chega em casa, ele falou, eu preciso contar algo para vocês. Durante uma das noites que eu estava no hospital, Deus me fez adormecer. E eu acordei num lugar todo gramado. E eu começava a caminhar por este lugar todo gramado, com alguém ao meu lado, me mostrando, como se estivesse me mostrando as coisas. Lá na frente tinha um portão. E aí nós estávamos indo em direção àquele portão. De repente esse alguém que estava do lado dele falou, Lauro, agora você precisa voltar. Aí ele falou, não, porque ele falou que o lugar era muito lindo. Meu, só dá para entender isso quem consegue conhecer a Deus. Escuta isso. Ele falou que o lugar era muito legal. Sabe quando você está no Whitney White? Quem já foi no Whitney White aqui, por favor? Quem já foi no Hopi Hari? Quem já foi num parque muito legal? Beleza, você está nesse parque. E aí a hora que dá 5 horas da tarde, alguém grita lá no interfone, galera, vai fechar o parque, vocês precisam sair. E aquele sentimento vem no seu coração e fala assim, ah! A Bíblia fala que no céu existe a plenitude da glória de Deus. Sabe essa parada que a gente sente durante o louvor, que você fala, eu não quero sair mais daqui da igreja. Sabe quando você sente lá no seu quarto e você fala, eu não quero sair daqui do quarto? Sabe quando você está fazendo um culto ao ar livre lá na célula com os jovens e você começa a sentir algo no louvor, assim você fala, tomara que isso nunca mais acabe. Quem já sentiu isso? Levanta uma mão. Meu pai falou para ele, não, eu quero ficar aqui. Aí aquela pessoa que estava com ele mostrando, falou para ele, ainda não é a sua hora, você precisa voltar e contar para eles o que você viu aqui em cima. Eu queria que você levantasse a sua mão e fechasse seus olhos, por favor. Levante uma das suas mãos, por favor, e feche os seus olhos. Aleluias. Eu quero em nome de Jesus te abençoar. Mas eu não posso de mim mesmo te dar nada. Eu não posso de mim mesmo te dar algo que está associado à sua vida com Deus. Eu não posso te dar resultado de uma vida de oração. Eu não posso te dar o resultado de uma vida de consagração. Eu não posso te dar. Mas eu quero que você levante suas mãos o mais alto que você puder. Porque eu quero que você peça para Deus, para que Ele abra os seus olhos espirituais. Eu quero que você levante suas mãos o mais alto que você puder. E você peça para Deus, Deus, por favor, compartilha comigo o que o Senhor tem para fazer. Eu quero que você, em nome de Jesus, levante suas mãos e peça, Senhor, por favor, me mostra o que o Senhor pretende fazer. Isso o que Ele vai fazer é resultado de uma vida de intimidade. Então o que eu estou te chamando hoje aqui é para você ir para este lugar, para que você tenha dele as mensagens.
Aleluias. Aleluias. Dos mais altos céus, mesmo se o vento chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence, meu coração te pertence. O meu coração te pertence. O meu coração te pertence. Eu quero te encorajar nesta noite a crer nisso que nós ouvimos nesta noite, cara. Ei, escute isso. Deus tem o maior desejo em nos revelar sua vontade, mas nós saímos do lugar aonde nós ouvimos essa voz, e nós precisamos voltar para este lugar urgentemente. Deus tem o maior interesse em que você esteja conectado com Ele em todos os momentos, mas nós saímos deste lugar. Pastor, mas o que eu faço com essa informação? Não faça nada, pense sobre ela, ore sobre ela, tente discernir o máximo do que Deus colocou no seu coração. Pastor, mas agora eu fiquei com a minha cabeça a milhão. Vai orar, vai para os pés do Pai, porque Ele é o dono da vida, na mão dEle está o decidir das coisas. Se nós estamos cantando esta verdade, vamos viver essa verdade na íntegra. Ei, eu queria contar isso para você. Isso está disponível para você também. Nós dizemos viver por fé, nós dizemos caminhar por fé, não por vista. Nós dizemos acreditar na voz do Senhor. Então vamos a um passo a mais. Só é pego de surpresa quem está com seus olhos espirituais fechados. Vamos aprender juntos isso, que Deus tem a verdade, as revelações para nos dar. O que nós precisamos fazer é estar neste lugar. Existe um primeiro degrau para isso. Talvez você já tenha ido para esse primeiro degrau, mas talvez não. Existe uma vida de intimidade com Deus, que é o primeiro degrau dessa escada de maturidade em Deus. Se ponha de pé no seu lugar. Mas tudo que eu sou, que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti. Só para você ir para casa pensando nisso. Eu estava falando a respeito da ação de pegar o copo. A morte, ela não é um espírito. A morte é uma ação. É a ação do fôlego de vida ser tirado do corpo que estava com um recheio. A ação do corpo perder a vida, ou a vida ser tirada, esta ação chama-se morte. É igual cair. Cair é uma ação, morrer é uma ação, e nós precisamos entender isso. Que existe um tempo, Eclesiastes fala isso, Eclesiastes 3 diz, Vitor, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. Há
tempo de viver, mas há tempo de morrer. E o que nós precisamos estar cientes é que esse dia vai chegar para todos nós. E nós precisamos viver todos os dias como esse dia fosse chegar amanhã. Nós precisamos viver entendendo que pode ser hoje o nosso último dia nessa terra. Pode ser, isso não é medo, Gabizinha, é raciocínio. A Bíblia fala que a nossa vida é como a fumaça que a gente vê e de repente ela some. A Bíblia fala que a nossa vida é como uma planta que nasce, cresce e morre. Por que a gente vive uma vida como se fosse viver para o resto da vida? Vivos, inconsequentes, irresponsavelmente. Por que nós vivemos dessa forma? Enquanto Jesus nos chama para entender e olhar para Ele, e Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E Ele termina perguntando: você crê nisso? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos levado a crescer. O Senhor tem nos levado, Pai, a amadurecer, Jesus. E nós sabemos que tudo está nas tuas mãos. O Senhor deu a vida e o Senhor também a tira. E não tem a ver com o Senhor ser mau, Deus. Não tem a ver com o Senhor ser bom. Faz parte, Pai, do seu caráter comandar a existência. Nos ensina, Jesus, a viver segundo a sua voz. Nos ensina, Senhor, a ser direcionado segundo a sua voz. Nos ensina, Pai, a viver segundo a tua palavra, Senhor, direcionado segundo a tua palavra. Por favor, Deus, o que nós te pedimos é que o Senhor nos leve para o centro da tua vontade, aonde a morte é lucro, Deus, aonde sofrer a ação de perder a vida que está dentro de nós, de ser tomado dessa vida, mas acordarmos na glória, ser muito mais excelente, Deus, aonde não há mais sofrimento, aonde não há mais dor. A tua palavra diz que é o lugar que nos espera ao seu lado em plenitude de poder. Meu coração te pertence. Você ouviu isso? Eu queria perguntar se existe alguém neste lugar que gostaria de entregar o domínio da sua vida a Jesus. Eu queria perguntar para você se você gostaria de hoje declarar que Jesus é o Senhor da sua vida e entregar a Ele o comando da sua vida. A Bíblia fala que aquele que confessar o nome do Senhor Jesus vai ser salvo. Existe alguém no nosso meio que gostaria de fazer uma oração confessando o Senhor Jesus como o Salvador da sua vida? Você gostaria de aceitar caminhar com Jesus? Faz um sinal com a sua mão que eu quero orar com você. Faça um sinal se você gostaria de aceitar caminhar com Cristo. Quero perguntar se existe alguém no nosso meio que está afastado de Jesus e por algum motivo saiu de casa e abandonou a presença do Senhor e hoje quer voltar para Jesus. Levante as suas mãos que eu quero orar com você. Existe alguém no nosso meio que gostaria de voltar para Jesus, voltar a caminhar com Jesus? Eu quero orar, porque se houver alguém assistindo este culto pela internet, eu quero orar por você que levantou sua mão. Aqui nós não temos ninguém, glórias a Deus. A Bíblia fala que existe uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Então eu fico feliz quando eu vejo não só apenas uma pessoa aceitar o caminhar com Jesus, mas quando pessoas que estão caminhando com Jesus se arrependem do seu pecado. Eu fico muito feliz porque a palavra diz
que é essa alegria no céu, quando o pecador se arrepende. Aleluia. Senhor, eu oro por cada um desses meus irmãos que estão aqui hoje, e oro pedindo para que o Senhor continue acrescentando dias de vida sobre a vida de cada um deles. Eu oro, Pai, pedindo para que o Senhor continue construindo dentro do ser deles a certeza de que nós vivemos pelo Senhor, que nós existimos pelo Senhor, e que quando o Senhor nos chamar, nós vamos estar preparados para te encontrar, como aconteceu com o meu pai, Deus. Pai, eu oro pela vida de cada um desses meus irmãos, Pai, seus filhos, Deus, que estão aqui hoje, que o Senhor possa fidelizá-los, que o Senhor possa ajudá-los a caminhar. Escuta, Pai, a oração desse meu irmão que pede por ajuda, por estar numa caminhada difícil, Deus. Escuta o coração, Pai, desta pessoa que volta para perto do Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos pedindo para que o Espírito Santo de Deus, como igreja nós oramos, pedindo, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós no final deste culto, para que a gente possa guardar isso mesmo. Sabe, Pai, se manifeste, Senhor, nessa ida que nós estamos indo para casa, porque é agora que nós começamos a nossa guerra. Pai, é agora que nós vamos ter que dizer não, é agora que nós vamos ter que negar as vontades da nossa carne, é agora que nós vamos ter que passar por cima das nossas vergonhas, para contar para outras pessoas que a morte é só uma ferramenta para nós voltarmos para o braço do nosso Pai. Nós vamos ter que precisar de coragem, Deus. Então, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor tome, Senhor, o coração de cada um desses meus irmãos e acrescente fé, coragem, para que o teu nome, o teu evangelho, que é o evangelho da vida, que é o evangelho que vem para dizer que não vai existir mais dor, que quando nós passarmos a caminhar contigo, nós não seremos mais pegos de surpresa, e o Senhor vai nos orientar, e nós vamos ouvir você, Pai, e nós vamos respeitar a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Levante sua mão. O que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que as misericórdias do seu Filho Jesus, e a presença, a consolação do Espírito Santo esteja sobre você e toda a sua família, hoje e para todo sempre. Quem acredita nisso, diga amém. Diga amém. Sou o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti.